Muito bem, a voz da juventude alvinegra, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dedê e vamos falar a respeito das partidas de domingo contra o Botafogo e de hoje contra o Caracas. Vamos eleger o melhor da semana, o craque da semana e o pior da semana também, pois é muito importante. Antes, deixe seu like, se inscreva, pois é muito importante para ajudar o canal. Vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos o troféu aqui, né? Craque da semana. Vou deixar ele aqui, porque eu ainda não vou falar a respeito do craque da semana. Vou começar primeiro pelo pior jogador da semana. Nem preciso falar, porque vocês já sabem que o pior jogador dessa semana, dessas duas partidas da semana, é o Caio Paulista. Um jogador que não agrega completamente nada nesse elenco. Ele é um jogador que não defende, não ataca, não dá passe. Ele é um cara que é neutro, mas ele é neutro puxado para o negativo e não neutro puxado para o positivo. O Atlético no jogo de hoje teve dois jogadores a menos. Os dois laterais praticamente não existiam em campo. Tanto o Saravia, que é um jogador que não deve jogar no Atlético. Cara, ele é um jogador que deve entrar só para segurar o resultado, porque quando o Atlético precisa dele na fase ofensiva, ele não vai, ele não consegue apoiar o Atlético ofensivamente. E o Caio Paulista, que não consegue apoiar o Atlético em nenhum momento, nem defensivo, nem ofensivo, nem criativo, nem construtivo. E ele é um jogador que não agrega em nada, é um zero esquerda. É um verdadeiro zero esquerda, péssima partida. E para mim o pior jogador dessa semana é o Caio Paulista. Nas duas partidas não jogou bem em nenhuma das duas e hoje foi a pior partida dele entre os dois jogos e entre os três jogos, que também vou colocar o jogo contra o Santos, que ele entrou pessimamente, o Caio Paulista. O Atlético consegue a proeza de empatar com o Caracas, que é uma equipe fraquíssima. E o Caracas até teve a oportunidade de virar o jogo numa falta que o cara bateu assim, que passou muito perto. E o Atlético não conseguiu criar muito. Outro ponto que eu tenho que tocar é um ponto mais sensível. Rony. Nós criticávamos muito o Paulinho por perder gols. E hoje eu vejo que a torcida não tem tanta coragem de falar do Rony, que perde muitos gols, ao exemplo do Paulinho. Só que o Paulinho, ele perdia muitos gols, mas na hora importante ele punha na rede. E o Rony não vem colocando ela na rede e vem perdendo muitos gols. Hoje, mais um caminhão de gols perdidos, mais um caminhão de chances desperdiçadas. Assim como o Bernat, que perdeu um gol que deu origem ao lance do gol do Caracas. O Atlético hoje foi um completo desastre dentro de campo. Vamos passar agora para a parte do nosso troféuzinho. Deixei ele até aqui, troféuzinho aqui, ó, craque da semana. Para mim, o craque da semana, Tomás Coelho. Claro, o Tomás Coelho também é ao exemplo do Rony. É um jogador que perde muitos gols, que às vezes desacredita das jogadas. Muitas vezes ele deixa de ir até o final da jogada, porque ele desacredita da sua finalização dentro daquela jogada ali. Porém, é um jogador que ele busca muito. É um jogador que tem um contra um. Toda hora ele está na linha de fundo cruzando. Toda hora ele está na linha de fundo cruzando. Toda hora ele está invertendo bola. Ele inverteu umas 3 ou 4 bolas. Uma para o Rony, que ele perdeu. Outra para o Bernat, que foi o lance ali do contra-ataque do gol, que o Bernat perdeu. Então o Rony é aquele jogador que é o cara do contra um. É o cara que faz aquela jogada, aquela rabiscada. Porém, ele é um jogador que precisa ir muito do apoio do seu lateral, do lado que ele está jogando. Primeiro tempo jogou no lado direito e no segundo tempo jogou no lado esquerdo. Em nenhum dos dois tempos ele teve o apoio do seu lateral, porque o Saravia não é um jogador que tem qualidades ofensivas e o Caio Paulista, que é um jogador que ele assiste o jogo de camarote dentro de campo. É um jogador que tanto faz. Se você pegar ele e deixar ele sentado na lateral do campo ali, observando o jogo, não vai mudar em nada, porque é um jogador assim que, sinceridade, ele é ao exemplo, para mim, ele é tão ruim quanto o Emerson Conceição, que para mim foi um dos piores laterais que já vestiram a camisa do Atlético. Então o craque da semana não poderia ser outro, com certeza é o Tomás Coelho, jogador que busca muito, só que ele precisa de ajuda. Alguém tem que ajudar o Coelho, alguém tem que chegar, encostar nele, para dar a opção de passe, para ele poder passar, para ele poder tocar, para ele poder receber, para finalizar. Ele precisa de ajuda. É um jogador que sozinho ele não vai construir nada. O
Coelho sozinho ele não vai conseguir construir nada. Ele é um jogador que precisa de um assistente para apoiar ele. E o Atlético, nesse sistema do Cuca, não vem tendo esse assistente. O Atlético precisa urgentemente encaixar o seu ataque. O Atlético não consegue encaixar o ataque. E tem muitos jogos que o Cuca está pecando nesse quesito. Para a gente chegar aqui no final do nosso vídeo, eu queria fazer aqui um parêntese muito importante. Ivan Roman jogou contra o Vitória, deu uma assistência para o gol, né? Ele resvala de cabeça ali para o cara fazer o gol. E na partida de hoje entrou no lugar do Gabriel Menino, que se lesionou, e fez uma partida, não fez aquela partida esplendorosa, mas fez uma partida muito consistente, dando passe. Inclusive foi um lançamento dele aí para o Bernardo no lance do gol do Atlético. Então, um jogador que, se talvez for treinado ali para jogar como volante, com a qualidade de passe que ele tem, talvez seja uma peça importante aí para o momento onde o Atlético não tenha volantes, tendo em vista que o Atlético hoje não tem um elenco recheado, como já teve em outras temporadas. E o Ivan Roman também poderia, claro, ter ganhado aqui o troféu de craque da partida, caso o Atlético tivesse vencido. E, claro, se ele tivesse jogado na partida contra o Botafogo, não daria para colocar ele aqui contra o Vitória. Então, o Ivan Roman também foi muito positivo. Ademais, né, para finalizar aí o nosso vídeo, pedir você deixar o seu like, se inscrever e falar que nós precisamos cobrar Rony, Caio Paulista e principalmente a SAF do Atlético, que deve muitas explicações. Muito se fala na mídia do Cruzeiro, mas esquecemos desse aqui, que também não está livre das más contratações, né? O Atlético contratou mal, né? O Caio Paulista é um exemplo disso. O Patrick, que é jovem, mas o Cuca preferiu colocar um zagueiro improvisado do que colocar ele. Então a gente tem que ver essa convicção do Cuca e da relação dele aí com o que a SAF pensa. A todos que viram o vídeo, deixe seu like, se inscrevam e muito obrigado.